Manda bala. Perguntaram aqui sobre Via Varejo, falaram que você tem carteira, né, Via Varejo também. Muita gente vem especulando sobre o caixa deles, né, a questão do caixa mais recebíveis. Então, perguntando na visão de vocês, com todo esse impacto, né, no fluxo de caixa de Via Varejo, o que é que vocês estão esperando aí de Via Varejo como um todo, né, dado esse cenário? Via Varejo, para a gente, sempre foi um investimento em um turnaround. Tá? Então, ele está naquela caixinha de empresas que representam uma participação menor do portfólio. Tá? Então, são empresas que estão naquela caixinha valor ali. Né? O nosso racional era quando a gente comprou o Pão de Açúcar, estava saindo do controle. Tá? Era uma empresa que era controlada pelo Pão de Açúcar, que era controlada pelo Cassinô, que era controlada pela holding lá do Jean Charles Nauri, que estava cheia de dívida. Então, era uma empresa que não estava tendo, do ponto de vista de gestão, a devida atenção. E a gente comprou a história de que a nova gestão iria, primeiro, fazer um varejo, como eles sempre fizeram, um varejo de você comprar o produto certo, botar pelo preço certo, deixar o seu vendedor negociar a venda e comissionar de forma clara e transparente, e tentar vender um produto financeiro junto. A gente comprou a ação basicamente no momento lá do leilão de saída do Pão de Açúcar, então a gente enxergava muito valor. A partir de um certo patamar de preço, a empresa teria que entregar então um crescimento do lado do e-commerce. Tá? Então a gente estava comprando basicamente, a gente não estava comprando a nova Magazine Luiza, não era isso. A gente estava comprando uma empresa de varejo grande, de varejo de eletrônicos grande, e estava num processo de turnaround. A ação subiu muito, subiu rapidamente, a gente veio reduzindo a exposição e a gente imaginava que eles iam fazer um aumento de capital via mercado, a gente achava que vinha um follow-on. Veio, então, enfim, a crise do corona, a gente acha que no curto prazo a empresa não vai ter um problema relevante. Eles soltaram um comunicado explicando a situação do caixa. Tá? Então, claramente, ela está muito menos capitalizada do que as concorrentes. Mas não está em situação crítica que me levaria a vender o pouco que eu tenho correndo. A gente tem uma participação pequena, nesse nível de preço, a gente acha que a relação risco-retorno ainda é favorável. Sim, já foi maior, a gente foi vendendo para cima, né? Agora caiu muito, a gente não tem comprado ainda de forma relevante. Naturalmente, se você olhar o nosso portfólio, ela é uma das empresas mais frágeis. A gente tem empresas normalmente com uma solidez financeira maior, mas para o tamanho de posição do portfólio e para o preço atual, a gente acha que é uma boa alocação. Então, a gente mantém. Bacana. Perguntaram aqui também a questão de IRB, né? A gente vem falando aí do dividend yield que eles têm projetado de 30% aí por ano, e com essa queda aí de quase R$7, estão perguntando o que é que vocês estão olhando para esse ativo, né? Principalmente que muita gente tinha já ela desde os 50, 40, ali já pensando como empresa pagadora de dividendos. A nossa história, eu acho que um dos ativos, só fazendo uma digressão aqui rapidinho, eu acho que um dos ativos mais escassos do gestor é o tempo que ele tem para olhar ativo. Não dá para olhar profundamente tudo. Tá? Então, quando a gente olhar o valuation, price to book, em comparação aos outros peers internacionais, ela não chamava a nossa atenção para olhar. Eu li, naturalmente, a gente leu a carta da esquadra, todo mundo leu. A ação despencou desde então e a gente não fez um trabalho aprofundado de entender as mudanças que estão ali dentro. Então, é uma empresa que, ao que tudo indica, tinha uma governança relativamente frágil ali dentro. Parece que a tese da esquadra faz sentido, apesar de a gente ainda estar esperando as informações irem saindo, mas parece que a tese da esquadra faz todo sentido. E a gente não dedicou tempo a olhar profundamente ele. Então, eu prefiro não opinar aqui, a dar uma informação parcial ou pela metade, prejudicar aí quem perguntou. O Rafael, tem uma pergunta aqui no grupo. Manda aí. Do Lucas Santana. Certo, vou ler aqui.
O Lucas Santana perguntou aqui, o que vemos hoje no mercado é um risco sistêmico acontecendo, correto? Por mais diversificado que a carteira esteja, é provável que ela esteja em queda. Com o stress test, é possível analisar com antecedência um cenário como esse atual? Ou, por melhor que seja a gestão e as análises e mecanismos de um fundo, por ser um risco sistemático, é possível se proteger dele? Tá. Vou falar aqui com o chapéu de gestor de fundo, depois eu vou falar com o chapéu de alocador. Tá? E aí, na parte de alocador, vocês me ajudam, que vocês sabem mais do que eu isso. Com o chapéu de gestor de fundo, a gente faz aqui um stress test, onde a gente pega a carteira do fundo diariamente e roda ela num sistema que a gente tem e vê como essa carteira se comportaria nos 5 piores dias de mercado da história. Isso sempre caía lá em 2008. Tá? No início de março, esse nosso stress test dava uma queda de 19% para os 5 piores dias. Se a gente pegasse essa carteira acumulada, voltasse para outubro de 2008, a gente teria uma queda perto de 20%. A queda dos piores 5 dias agora de março superou a queda de 2008. Tá? Então, quando você vai fazer um modelo de stress test, as suas premissas são fundamentais ali. A gente adotou como premissa a maior crise financeira do passado recente, e agora a gente enfrentou uma crise maior do que a crise financeira lá de 2008. O fundo, todos os setores da Bolsa caíram, setores defensivos não defenderam, então eu acho que você vai observar uma queda, salvo quem tinha estruturas de put. Tem alguns fundos que performaram bem, que tinham tinha seguros, não sei exatamente que estrutura era, mas tinham seguros em volume relevante. Mas, em geral, enfim, fundos long only perderam bastante valor por conta dessa desvalorização do mercado em todo o mundo, não só no Brasil. Tá? Do ponto de vista agora do alocador, né, eu acho que vai proteger a pessoa no momento desse é uma diversificação entre classes de ativo que, teoricamente, performem diferente. Para o brasileiro, a opção de o sujeito ter dólar, ter um percentual do seu patrimônio em dólar, seja um fundo que compre ativos no exterior, seja até ter o próprio investimento fora, né? Eu acho que funciona como um hedge que tem alguma eficácia. Tá? Mas, tirando isso, a maioria das classes de ativo locais perderam muito valor. Certo. Estão perguntando aqui quanto ao caixa do fundo, se vocês já pretendem comprar esse caixa, qual período vocês já estão vendo como um bom período para começar a comprar esse caixa, ou se vocês pretendem segurar a volatilidade passar. Pediram para falar um pouco sobre esse caixa que vocês têm hoje. A gente está alocando lentamente quase todos os dias. Tá? Então, quase todos os dias a gente tem feito alguma mudança dentro do portfólio, vendendo alguma coisa que a gente acha que caiu menos do que deveria para comprar o que a gente acha que caiu mais do que deveria. A gente tem feito pequenas mudanças dentro do portfólio e a gente vem alocando caixa. Você tem um fundo que tem 15% de caixa e os ativos, 85% de bolsa, perdem 10% de valor em um dia, num dia desse de circuit breaker, por exemplo, né? O percentual de caixa fica maior por uma questão matemática. Então, a gente tem realocado esse caixa lentamente, para manter no mínimo a alocação e aos poucos a gente vai aumentando. Tá? A gente não imagina ficar 100% comprado no curtíssimo prazo, porque a gente quer ter um pouco de liquidez para aproveitar oportunidades melhores para frente, caso elas apareçam. Né? Ninguém tem bola de cristal e a gente não sabe para onde vai a bolsa no curto prazo. Tem uma pergunta aqui do Lucas, perguntando por que a gente tem Itaúsa e não YouTube. Tá. A gente já teve as duas, tá? A gente monitora. Itaúsa é quase 100% Itaú. Ela tem os outros ativos ali dentro, mas os outros ativos pesam muito pouco, né, no todo. Então, a gente acompanha o desconto
da soma das partes, Itaúsa versus Itaú. E quando esse desconto fica maior do que a gente tem um número interno aqui que a gente acompanha, a gente troca de Itube para Itaú e vice-versa. Se acontecer do desconto fechar, a gente faz o movimento oposto. Perguntaram também se o setor bancário é considerado confiável nesse cenário atual. Os bancos brasileiros são muito capitalizados. Uma das medidas do Banco Central agora foi reduzir o capital. Ele tem um negócio chamado capital de conservação, que é um buffer adicional de capital no Basileia 3. O Banco Central diminuiu isso pela metade, então libera um pouco de capital para os bancos. Digo capital lastro para a Basileia. Tanto a gente tem o Itaú, é o banco que a gente mais gosta e é bastante sólido, tem muito espaço no capital, tem uma política de provisionamento bastante conservadora. Cara, é altamente possível que você tenha um pico de inadimplência agora. Então, é difícil a gente saber o que o banco está fazendo nesse momento, mas a gente tem acompanhado alguns relatos já de gente com linha de crédito menor. Então, alguns casos de pessoas físicas, não do Itaú especificamente, mas de outro banco, que a gente teve a informação que algumas linhas foram cortadas à metade já. Então, os bancos estão enxergando que você vai ter um rearranjo econômico, um freio econômico pela frente, estão sendo mais conservadores nos critérios de concessão de crédito. Tá? Agora, o crédito que já está na rua, possivelmente você vai ter uma elevação de inadimplência. Mas nada que o banco não tenha condição de absorver. Também perguntaram aqui sobre a questão do setor elétrico que vocês têm, né? Vocês têm bastante participação da carteira na parte de geração, distribuição ali de energia. Perguntaram se vocês continuam acreditando que assim, olhando perguntou exatamente quanto ao fluxo de caixa, né? O que é que vocês veem de impacto de fluxo de caixa no setor elétrico? Tá. A maioria das nossas empresas são de distribuição, tá? Então, vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu hoje com o Sanepar, né? A Sanepar é uma empresa de saneamento que ela resolveu diferir o pagamento da conta de baixa renda. Olha, se você baixa renda aqui, você não precisa pagar, né? Isso representa, sei lá, 0,7 do faturamento. São percentuais bastante pequenos, tá? Então, tem papo de vamos diferir conta de luz. Tá? Se isso acontecer, você vai ter que ter na frente uma revisão tarifária extraordinária para recompor o equilíbrio econômico financeiro dessas concessões. Então, as empresas de distribuição são concessões, elas jogam num ambiente que tem regras muito claras. Quando você tem uma intervenção que impacta alguma variável fundamental desse equilíbrio econômico financeiro, essas empresas elas têm direito a um reequilíbrio econômico financeiro. Então, a gente está acompanhando de perto, a gente tem esse setor, acompanha de perto, é um setor que consegue se financiar com alguma facilidade, porque é bastante estável, a demanda oscila muito menos do que outros setores, então o setor consegue se financiar bem, a gente não tem nenhuma preocupação das elétricas da nossa carteira terem um problema de liquidez imediato relevante, não. Eu acho que elas estão caindo junto com tudo. A taxa de juros está abrindo, então esses setores que são regulados e mais estáveis sofrem bastante num primeiro momento com essas aberturas de juros. Eu acho que isso explica mais o movimento do que uma preocupação com a solvência ou a liquidez dessas empresas. Certo. Perguntaram aqui também quanto à injeção de capital, né? Qual é o impacto no longo prazo que vai ter na economia desses trilhões que estão sendo injetados? Acho que provavelmente deve ter perguntado quanto à hiperinflação. Você acha que é um cenário que é plausível a gente pensar nisso já? Essa pergunta de $1 milhão é difícil de responder,
primeiro, a gente precisa ter um pouco de clareza de quais são os termos desse pacote que vai ser costurado lá pelo governo americano. A gente não sabe ainda qual é a cara desse pacote. Tá? A questão de inflação no longo prazo, no final das contas, né, bolsa é um bom hedge inflacionário. Tem um gráfico que a gente gosta de acompanhar, né? Se você pegar o retorno de 100 anos das classes de ativo, tanto na Alemanha quanto na Itália, que são países que durante a Segunda Guerra Mundial tiveram um período de hiperinflação, você vai observar que quem tinha bonds ou tinha títulos governamentais de curto prazo perdeu um percentual muito importante do seu poder de compra. O sujeito que tinha ouro ficou ali perto do 0 a 0, e o cara que tinha bolsa com horizonte de longo prazo, esse sujeito conseguiu ter um retorno positivo nessa janela muito longa. Tá? Então, bolsa é um bom hedge inflacionário no horizonte longo. Então, é difícil dizer o que vai acontecer nos próximos 12 meses, se a inflação sobe, o Banco Central tem que subir juros. É difícil especificar o que vai ser a bolsa nesse cenário. Mas no cenário de cauda, que eu imagino que seja a pergunta, se a inflação fugir do controle no mundo, porque a gente está simplesmente emitindo moeda demais, né? Eu acho que o bolsa é um bom hedge inflacionário. Eu estaria mais preocupado com a minha renda fixa do que com a minha bolsa. Perguntar aqui também quanto a se vocês acham que a recuperação está aparecendo mais em U ou em V. É difícil dizer, tá? Eu vou dar uma boa notícia e depois eu vou contradizer essa boa notícia. Teve um estudo recente que foi publicado sobre as últimas contrações econômicas derivadas de problemas de saúde. Todas as recuperações foram em V. Essa é a notícia boa. A notícia ruim é que essa contração é diferente das outras 1000 que aconteceram. 1000 não, mas das outras várias que aconteceram no passado. É muito maior, global. Então, esse exemplo, pegaram a economia de China, Hong Kong, na época da SARS. Tá? Foi uma recuperação em V, mas é completamente diferente do que a gente está vendo hoje. E é difícil tomar uma decisão. É difícil saber. Ninguém sabe, tá? As pessoas podem até chutar, mas ninguém sabe. Acho que foi isso de pergunta. Vocês têm mais alguma pergunta que mandar aqui no chat? Perguntaram aqui, está dentro do cenário base de vocês, precificação de bolsa a 60 mil pontos? A gente não faz esse tipo de conta, tá? Para eu falar isso com seriedade aqui, eu precisaria ter o valuation das principais empresas que compõem a bolsa e ter alguma premissa de o quão descontado vai ficar o cenário. É muito difícil responder isso. A boa notícia é que essa resposta não ajuda muito o investidor, tá? Porque quem responder vai estar embutindo na sua resposta premissas que são incertas. Eu acho que vale a pena o investidor aproveitar esse momento para lentamente comprar empresas de boa qualidade ou fundos de ações de boa qualidade, com um horizonte de 3 a 5 anos para frente. Essa crise vai passar, a gente provavelmente terá protocolos médicos mais avançados para o tratamento da doença no prazo de 3 a 6 meses, a gente provavelmente terá de 12 a 18 meses uma cura, uma vacina para a doença, e a vida vai seguir. Então, o momento parece atraente para quem tiver um horizonte de investimento adequado, evitar ficar olhando a tela a cada 10 minutos, porque isso dá uma ansiedade tremenda no ser humano. Tá? Então, o cara que é médico e está olhando mais para a tela do celular do que, enfim, para suas outras atividades, ele provavelmente vai tomar uma decisão errada, porque causa muita ansiedade para o ser humano. Até para quem é profissional, essas oscilações geram reações emocionais. Tá? Então, a gente faz um esforço enorme para ser o mais racional possível. Tem 4 novas perguntas aqui. O Lucas está perguntando. Lucas está perguntando quais empresas de saúde estão no radar e por quê? A gente olha todas. A gente tem na carteira hoje Qualicorp e Sul América.
A gente gosta das duas. Qualicorp era mais um... A gente entrou como uma história de valuation, porque teve uma questão de governança relevante, teve um pagamento de indenização da empresa para o controlador, que gerou uma queda imediata no preço da ação. A gente estudou um pouco mais a fundo as mudanças que estavam sendo negociadas na governança e montamos uma posição no valuation muito atraente. Desde então, a gente tem ação. Acabou que esse controlador se afastou da empresa e a gente gosta do ativo, tem uma posição pequena. Tá? Sul América, a empresa vendeu a atividade de seguro de automóvel para concentrar a atenção nas atividades de saúde e vinha fazendo um trabalho muito bem feito de redução da sinistralidade e digitalização da empresa. Tá? Então, a gente vinha acompanhando de perto o trabalho muito bem feito da gestão em melhorar esse indicador de sinistralidade médio. Aí existe uma preocupação grande de será que agora o coronavírus vai gerar um custo adicional muito relevante? A gente está tentando ainda interpretar melhor essa informação. A gente observa que, em geral, você pode ter um aumento do número de incidentes, mas são incidentes mais de curto prazo, né? Não são doenças crônicas ou internações muito longas em CTI. O tempo máximo de morte, tempo máximo registrado em 44 mil casos na China, tá? Não é o tempo máximo possível, mas 44 mil casos é uma boa amostragem, foi de 40 dias. E o tempo médio bem menor do que isso. Então, a gente ainda está tentando interpretar melhor o dado, mas eu acho que a gravidade dos sinistros ela não é tão relevante quanto sinistros tipo câncer e cirurgias mais complexas. E por outro lado, a gente tem visto cancelamento de vários procedimentos eletivos, tá? Que, por um lado, nesse curto prazo, alivia a sinistralidade. O Lucas Santana está perguntando se ouro é uma boa proteção para a carteira. Então, o ouro é um ativo que tem a característica de ter uma oferta limitada, né? O Banco Central pode emitir moeda à vontade e se existe uma oferta limitada de ouro no mundo, que confere ao ouro, então, esse poder de corrigir a inflação. Se você olhar ouro numa janela muito longa, ele é basicamente um excelente hedge inflacionário. Ele não é uma classe de ativo que tem retornos relevantes acima da inflação em horizontes bastante longos. Tá? No curto prazo, se a pessoa tiver a habilidade para fazer o timing do mercado de ouro, coisa que a gente aqui não tem, talvez ela consiga retornos melhores. Tá? Eu encararia ouro como um seguro, como um seguro inflacionário, um seguro de risco sistêmico na carteira. Apesar desse ano ele ter caído um pouco, muito menos do que as outras classes de ativo, mas caiu um pouquinho. O André está perguntando quais as perspectivas para os fundos imobiliários, especialmente lajes corporativas. Tem que separar o mercado do Rio do mercado de São Paulo, em primeiro lugar. O mercado de São Paulo estava em outro ritmo do mercado do Rio. Então, a gente estava vendo já leasing spread, né, que é o reajuste contratual ao término do contrato, ou no momento da renovatória ou da revisional positivo, acima da inflação. Região da Faria Lima estava muito bem, mas não só a Faria Lima. O Rio de Janeiro está num momento diferente. O Rio de Janeiro tinha primeiro mercado de petróleo e cadeia de suprimentos de petróleo representa um percentual importante das lajes aqui. E é um mercado que estava num ritmo pior do que o ritmo no mercado de São Paulo. Agora, com essa queda da atividade econômica, a gente precisa ver como é que vai ficar a absorção. Tá? Então, isso é um pouco da oferta e demanda do mercado. Do ponto de vista da entrada no fundo imobiliário, eu acho que aí depende
dos ativos que estão ali dentro, tá? Tem que avaliar caso a caso. Então, a aquisição de um fundo imobiliário, você está comprando um portfólio de ativos e a capacidade do gestor fazer esse portfólio crescer com taxa de retorno satisfatória. Então, enfim, é caso a caso. Então, que setores devem se recuperar mais no curto prazo, 6 meses a 1 ano e meio? É difícil, mais uma vez, é difícil responder. Eu acho que superada essa questão do coronavírus, e a China está um pouco na frente nesse sentido, a gente deve ter alguns pacotes fiscais, econômicos, para aumentar investimentos e, eventualmente, infraestrutura é um setor que pode se beneficiar. Tá? Então, a gente tem aqui duas participações, uma em Vale e outra em Gerdau. São duas participações pequenas, pela característica do setor de commodities, que, enfim, é mais incerto do que outros setores que a gente investe. Mas a gente acha que são setores que podem se beneficiar num eventual investimento em infraestrutura para ajudar a economia a se recuperar desse período de corona. Tá? O setor sofreu pouco. É difícil. Eu acho que, do mesmo jeito que tudo caiu, eu acho que a gente superando isso, eu acho que quase tudo volta. Tá? O Lucas perguntou aqui que a Hering apresentou um recuo de 34% no lucro líquido do quarto trimestre de 2019. Se há perspectivas de mudança da companhia ou revisão de alocação? Vamos lá. A Hering está passando por um processo de modernização da gestão. Então, o Thiago Hering assumiu as principais, a marca Hering, a Hering Store, enfim, basicamente quase toda a operação da companhia, e ele tem tentado implementar mudanças para tornar a empresa mais ágil, mais antenada com os clientes atuais, mais digital. Então, estão investindo bastante na questão da omnicanalidade, mídias sociais, etc. Os primeiros trimestres dessa mudança foram bem sucedidos, com venda de mesmas lojas crescendo acima da expectativa do mercado. E agora, nesse último trimestre, eles tiveram um desempenho bastante fraco. Tá? Então, a empresa explicou que ela teve até Black Friday vendas fortes e que no Natal, principalmente na categoria de presentes, a empresa foi bastante mal. Naturalmente, em todo o turnaround, a gente está acostumado a ver idas e vindas, e as coisas não acontecem de forma linear. Né? Então, a empresa, às vezes, conserta algumas áreas e precisa de mais tempo para solucionar problemas de outra. Por exemplo, a parte de multimarcas da Hering está num processo de mudança mais recente, é um processo que eles começaram a trabalhar há menos tempo. Então, a gente está tentando... A empresa, no valuation atual, a gente acha que ela não está precificando nenhuma melhora. Então, se a gestão for capaz de implementar metade do que eles se propõem a implementar, a gente enxerga a valuation atraente. Tá? Naturalmente, por outro lado, se for um fracasso, não tem jeito. Mas aí a gente tem que esperar. A gente gosta do que a gente escuta, a gente acha que faz todo sentido o que eles estão fazendo. Tá? Eles não estão reinventando a roda ali. Eles estão implementando práticas de varejo que funcionam em diversas outras empresas do Brasil e do mundo. Vamos ver. E a última pergunta aqui para a gente encerrar. Perguntaram quanto ao setor de proteína. A gente teve aí um boom, né, de todo o setor em 2019. E a gente vê que estatística fala que um dos insumos mais procurados são as proteínas, né? A gente viu ali na apresentação de vocês. Então, a pergunta é se continua sendo interessante esse setor de proteína, se sim, por quê, ou se não, por quê? Então, a gente não acompanha esse setor de perto, tá?
Então, esse é um setor, a gente acompanhou muito de perto o caso do turnaround da BR Foods, mas a parte de Marfrig, JBS, etc., é um setor que a gente não acompanha. Então, eu prefiro não opinar. Não sei se o Pedro tem algum comentário, mas é um setor que não está dentro do nosso universo de acompanhamento. Perfeito, então. Acho que é isso. Queria agradecer aí a presença do Pedro e do Alexandre. Muito obrigado aí pela disposição de estar aqui batendo esse papo com a gente. Acho que agrega muito valor tanto para a gente como para os clientes. E esperamos aí poder sempre estar mantendo contato com vocês e agregando o valor que a gente consegue. Tendo mais perguntas, se vocês quiserem mandar por e-mail ou por WhatsApp para mim, eu respondo com o maior prazer, tá? Pode mandar pelo Instagram também. Portas abertas aqui para vocês, para os seus investidores. A gente, enfim, é bastante transparente, tem o maior prazer em falar com a turma que gosta de conversar desse assunto. Eu vou mandar aqui no chat. Perfeito. O Instagram, caso vocês queiram adicionar. Aí por lá vocês podem mandar mais perguntas também. Certo. Eu também mandei aqui um link, né, para fazer o feedback aqui do nosso evento. Queria pedir para todo mundo participar, acho que é de extrema importância. Está migrando para esse meio digital. Acho que até para o pessoal da Módula vai ser bem interessante, né, saber um pouco dos feedbacks para se adequar a esses novos métodos, né, de fazer reunião, fazer evento. Então, acho que é de extrema importância de vocês estarem respondendo para a gente conseguir estar sempre melhorando nossos eventos. Eu gravei aqui a nossa conversa, então vou estar mandando para vocês e vou estar também disponibilizando aqui meu e-mail. Aqui embaixo, quem participou, né, e quer receber a nossa reunião aqui gravada, me manda um e-mail aí no rafael@conceitoinvest.com.br e aí eu consigo mandar para vocês, eu disponibilizar o drive, que eu vou estar disponibilizando aí a gravação da nossa call. Tá bom. Bom, gente, obrigado, então, para todo mundo que assistiu. A gente está passando por um momento turbulento de mercado. Naturalmente, quando a incerteza é grande, os valuations ficam bastante atraentes. Eu acho que é um bom momento para quem tem um horizonte de longo prazo. Pensar que não está comprando um papelzinho que pisca verde ou vermelho na tela, mas está comprando participação minoritária numa empresa grande, enfim, que provavelmente cresce para frente. A gente está entrando no momento atual, num momento de valuation bastante atraente. Então, enfim, quem já estava investido, tenha paciência. Quem não estava investido, é um bom momento. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado aí de novo, pessoal. Um grande abraço aí para todos.